manhã de sábado, 20 de julho, o ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, esteve em Santa Rosa, onde participou de uma reunião no auditório do Instituto Federal Farroupilha, com lideranças políticas da região, empresários e entidades. Paulo Pimenta chegou por volta das 11h15 da manhã, sendo recepcionado pelo deputado federal Elvino José Bongás e o ex-prefeito de Santa Rosa e ex-deputado Orlando Desconze. Na oportunidade, o ministro recebeu várias demandas e solicitações de diversos setores, como o da saúde, representado pela presidente da Federação das Santas Casas do Rio Grande do Sul, Vanderly de Barros. E eu quero dizer para vocês que a nossa federação, os nossos hospitais, têm trabalhado junto com todas as forças, com o governo federal, com a força nacional, estando aqui no Rio Grande do Sul, conduzido aqui pelo Paulo Pimenta, mas com toda a retaguarda do Ministério da Saúde, que eu quero aqui agradecer ao Ministério da Saúde, com o trabalho em união com os municípios, com o trabalho com o Estado, com esse trabalho conjunto, porque todas as vezes que nós falamos de vida, nós falamos daquilo que é mais sagrado. Do setor empresarial, através de Mary Christ, empresária em Boa Vista do Buricá. O noroeste do estado, especificamente a região da Grande Santa Rosa, que abrange 20 municípios, não foi afetada por enchentes, mas vive em calamidade de uma maneira diferente. A economia está estagnada, empresas fechando as portas, demissões, quedas de faturamento que impactarão ainda mais o nosso estado e o país. Os índices da atividade econômica teve reduções significativas. Nossa região, senhor ministro, e eu vou fazer uma propaganda da região de Grande Santa Rosa, possui um polo metal mecânico de excelência, fabricantes de componentes para a indústria automobilística e do agronegócio. Empresas de máquinas e implementos agrícolas, líderes do mercado mundial e nacional. Empresas de infraestrutura, concreto, asfalto, recapagem, distribuição de pneus, construção civil, esquadrias, revestimentos, forros em PVC, setor moveleiro, setor têxtil, fábricas de ração animal, cooperativas. Nós somos o segundo maior produtor de suínos para abate. Nós somos um grande setor leiteiro, temos uma agricultura familiar e empresarial. Temos um grande potencial turístico e também no terceiro setor. No entanto, a nossa economia está em crise. Perda de mercado, vendas baixas, demissões, crises pontuais que foram agravadas pela catástrofe climática. Em contraponto, nós temos um Estado que precisa ser reconstruído. E com um aporte monumental de verbas federais, estaduais e também com participação de municípios. Senhor ministro, a nossa demanda é clara e objetiva, que a região de Santa Rosa seja incluída nessa reconstrução. Da metalurgia e entidades sindicais, bancários, comerciários, Sindiágua e outros, através do sindicalista João Roque dos Santos. Eu aqui represento todo o conjunto dos sindicatos aqui da cidade, que compõem a Índice Sindical dos Trabalhadores, os quais estão boa parte representados aqui no nosso plenário, e vamos entregar a pauta da nossa histórica, que a gente tem, que vai falar da reforma da Previdência, que é crucial para nós, porque não podemos tratar igual os desigual, e quero dizer aqui com muita propriedade, nós estamos vivendo a crise mais profunda da história
no segmento de máquinas e implementos agrícolas. Temos, ministro, várias empresas maiores aqui, com layoff, suspensão do contrato de trabalho, que foi iniciado para 2 meses e vai extrapolar os 5 meses. E, parte, senhores, nós temos, na grade da programação aqui, quase um semestre pela frente, 50 máquinas para fazer. E que nós gostaríamos, Pimenta, de dar uma olhada, porque eu acho que é hora de prorrogar parcelas do seguro-desemprego para esse povo que perde emprego aqui. Quero entregar uma pausa aqui da administração para o ministro, pegar um recebido, porque a gente, quando entrega alguma coisa, a gente tem que ficar com coisa na mão para perguntar. Então, os companheiros que passem aqui, porque estamos aqui falando, não é em nome próprio, e sim em nome de todos os trabalhadores aqui, bancário, comerciário, sindicato, toda a categoria, todos os ramos estão representados aqui, e em nome de todos vocês, nós estamos aqui fazendo essa entrega dessa nossa pauta para o ministro. De empreendimentos, importações e exportações pela fronteira Brasil-Argentina, através da aduana de Porto Mauá, representados por Juscelino Gonçalves, Vinícius Bertol e Ayrton Bertol. Vou ser bem breve, porque o tema é extremamente relevante. Os apenas pela ressalva, a Amélia, nossa amiga lá de Bois-Boricá, diz que a nossa região não passou pelas enchentes. Porto Mauá vive na pele essa situação. Nos últimos 2 anos foram 8 episódios que agravaram isso. Então a gente está ali na fronteira, vendo diariamente isso, sabe o quão relevante é a presença do ministro especial da Secretaria de Reconstrução do Estado, que está conhecendo essa situação das enchentes mais graves no Vale do Taquarina e Porto Alegre. Então a nossa região já conhece esse tipo de episódio e Porto Mauá já trata disso há bastante tempo. A gente vem aqui pedir singela apoio do nosso ministro, porque Porto Mauá trata esse tema, inclusive não acessou recursos federais, e o nosso apoio aqui é justamente porque a gente tem hoje 5 aduanas que fazem fronteira, nosso principal parceiro comercial aqui é a Argentina. Uruguaiana saturada, São Borja saturada, Porto Xavier saturado, e ao norte, Porto Mauá é a única fronteira que a gente tem com a Argentina e que vai dar todo o apoio regional para essa grande região de Santa Rosa. Então a gente precisa de um engenheiro agrônomo do mapa em Porto Mauá para ativar todo o serviço de comércio exterior para poder haver um desembaraço de importações e exportações. A gente estava buscando aqui alternativas que podem auxiliar a nossa região no desenvolvimento e no crescimento. Então, o apoio do Ministério, com um engenheiro agrônomo lotado na Vigiário de Porto Mauá, fará com que a nossa região possa operacionalizar importações e exportações de cereais através da nossa aduana. A gente tem hoje as empresas da região fazendo os seus processos de exportação e importação em outros estados, porque a gente não tem estrutura aqui na região. Então, isso vai ser de grande valia para a gente. O segundo tópico do nosso ponto é que a gente tem a aduana de Porto Mauá, um processo de integração com a aduana de Alto Após da Argentina. Será o segundo ponto do estado com a aduana integrada. A Cancelaria Argentina já está com o projeto pronto e a gente precisa de uma intervenção frente ao CT2 do Itamaraty para que isso seja operacionalizado e instalado em definitivo. E o terceiro ponto que a gente nunca pode deixar de considerar é que a gente precisa de mais uma ligação rodoviária com a Argentina. Essas são as pautas que Porto Mauá traz e pede o apoio do nosso ministro. Do representante do Fórum das Universidades Comunitárias. E que tem em torno de 8.000 estudantes e que tem como forma de acesso e de pagamento das suas mensalidades o FIES. E aqui nós temos 2 propostas bem simples, de forma bem objetiva e direta. Primeira, que tem a suspensão por 1 ano, apenas 1 ano, da retenção do Fundo Garantidor do Financiamento do FIES, e depois a segunda proposta, que este valor retido possa ser destinado temporariamente também às instituições como uma forma de capital de giro para viabilização do enfrentamento das suas dificuldades mais operacionais do seu cotidiano. De forma bem objetiva,
bem direta essa proposição das entidades do FOTRON. Do setor da produção tecnológica e inovação, representado pelo empresário Moacir Locatelli, no qual apresentou a Paulo Pimenta o projeto de um kit eletrônico veicular para instalação em qualquer automóvel, que está sendo produzido pela metalúrgica Fratelli em Santa Rosa. Com o kit, os veículos passarão a usar energia elétrica ao invés de combustíveis atuais. E essa semana até o Dr. Orlando esteve atrás de algumas coisas para ver se traz isso para Santa Rosa, assim como o Dr. Bongás, para a liberação dos recursos do FINEP, que nós aprovamos no ano passado, porém não houve recurso suficiente. Esse ano também ainda não estão liberados os recursos que seriam pelo menos para uma dúzia de empresas, onde nós estaremos fazendo um pool para produzir esses equipamentos de alta tecnologia e de excelente resultado. É um kit para se tornar qualquer tipo de carro elétrico, com uma economia muito interessante. Assim, os técnicos, é um projeto de uma universidade, estão pensando que vai custar 0,08 centavos o quilômetro rodado. Isso significará 10 quilômetros, 80 centavos, R$8 para 100 quilômetros. Isso será muito interessante. Porém, o que nós temos hoje é a necessidade de testes que estão já alinhados com diversas instituições de ensino superior, com o Instituto de Pesquisa de Itaipu, com a Moura Baterias, que é um dos componentes que precisam ser testados. Talvez desta maneira nós poderemos pôr o nome de Santa Rosa, o nome da região que estão envolvidos no mapa mundial, porque essa alternativa poderá ser muito interessante para todas as pessoas, que possibilitará não só ter uma forma de locomoção e uma estrutura econômica melhorada aqui na região. Então nós queríamos pedir, por favor, olhar para o setor metal-mecânico e que nós temos excelente alternativa. E segundo, que nós temos algumas solicitações de verbas, principalmente para testagem dos produtos, porque o equipamento já está montado e está dependendo de poucas coisas, algumas liberações legais e outras estarão resolvidas. E da educação, representado por alunos do Instituto Federal Farroupilha. Em nome aqui dos alunos do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santa Rosa, como representante estudantil deles, trazer algumas demandas aqui do nosso campus, demandas dos estudantes, mas do Campus Santa Rosa como um todo, as demandas organizadas pela nossa gestão. Nós temos uma série de demandas aqui para a nossa instituição, para o nosso campus, mas nós elencamos aqui hoje as 4 principais, e hoje nós estaremos fazendo essa entrega dessas 4 principais. São demandas, então, 2 delas de edificações já existentes aqui no nosso campus. Uma delas é o nosso prédio de laboratórios de edificações imóveis, que fica logo aqui ao lado. Esse prédio necessita de uma reforma do telhado existente nele no momento, principalmente relacionado a questões térmicas e acústicas. Outra demanda de manutenção aqui da nossa instituição é em relação ao nosso ginásio, em que hoje a nossa quadra poliesportiva e o ginásio como um todo já começa a necessitar dessas manutenções, manutenções para a continuidade do uso dele. Esse ginásio não é utilizado apenas aqui pelo campus, ele é utilizado por toda a comunidade regional, a comunidade do município principalmente. Então essa não é uma demanda que atende apenas os alunos do campus, mas sim a cidade como um todo. E outras 2, que eu diria que são as mais importantes, mais relevantes, que são relacionadas à ampliação e consolidação do nosso campus. Então nós necessitamos dessa atenção especial nesse sentido. Nesse sentido, então, as 2 demandas principais seriam o nosso centro de convivência,
pois nós temos aqui alunos que passam o dia todo na instituição, que passam 2 ou até 3 turnos por dia aqui no campus, e eles necessitam de um espaço adequado para permanecer durante esse período. Outra demanda tão importante quanto é o nosso Pedagógico 3, o nosso terceiro prédio de salas de aula, que é extremamente necessário justamente para possibilitar essa ampliação do nosso campus, para suprir a demanda regional que nós temos. Temos corpo técnico, temos docentes, temos SAIs, mas não temos salas de aula. Então, é lamentável que a gente não possa atender alunos da cidade e da região por não ter uma sala de aula. Então, nós temos essa estrutura básica necessária, mas a sala de aula é extremamente importante. Então, esse é o nosso pedido aqui como alunos e como Campus Santa Rosa, para que tenhamos uma atenção especial e fortalecer essa instituição que é pública, gratuita e de qualidade. Em sua fala, o ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, destacou as ações executadas pelo governo federal, se referindo à calamidade das enchentes e às agressões ao meio ambiente. Todo mundo aqui tem consciência de que nós estamos vivendo uma situação inusitada, uma catástrofe que atingiu a 450 municípios. Nós temos consequências para a atividade econômica do estado do Rio Grande do Sul, que certamente vão impactar o nosso estado durante muito tempo. É claro que o que aconteceu foi uma ação da natureza. Todo mundo sabe disso. Agora, num determinado momento, a gente vai ter que pensar sobre isso. Por que a coisa aconteceu da forma que aconteceu? Nós tivemos no primeiro semestre do ano passado 300 municípios em situação de calamidade por conta da seca. 300 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Depois tivemos, no segundo semestre, vários eventos climáticos graves no estado. Tivemos pelo menos 3 situações muito graves, especialmente no Vale do Taquari. E muitas pessoas imaginavam, o Rio Grande do Sul teve uma grande enchente lá em 1941, agora teve outra enchente em 2023, e aí nós fomos surpreendidos, então, por esse evento climático que sacudiu muitas pessoas. Insistem em não compreender que existe um chamado novo normal, as mudanças climáticas, a maneira como a gente se relacionou com o meio ambiente, com a natureza, ao longo de todas as últimas décadas, principalmente, ela provocou não só uma mudança de temperatura, mas ela mudou muitas coisas. Aquele rio Taquari, o rio serpenteado, assim, eu passei muitas vezes de helicóptero por cima dele, nesse último período, não tem nenhuma árvore. Não tem nenhuma árvore. Né? Não tem nada ciliar, não tem mais várzea. E eu chego lá no Vale do Taquari e as pessoas mais antigas me dizem assim, ministro Paulo Pimenta, no sul era porto. Roca Salles era porto. Aí a gente olha para o rio, e o rio tem 30 centímetros, 1 metro de calado. É até difícil acreditar que aquele rio, não muito tempo atrás, era um rio totalmente navegável. E hoje o rio Taquari vai até Malhante, de Malhante para cima. Agora, as árvores foram tiradas, a mata ciliar não existe mais, as várzeas foram drenadas. Essa quantidade de área que hoje foi utilizada de uma forma, muitas vezes, irresponsável. Por que essa terra toda foi parada? Enfatizou as operações de resgate às vítimas com as participações do Exército, Marinha, Defesa Civil e outras, através do governo federal, como também programas e linhas de crédito para pequenas, médias e grandes empresas. Qual foi a nossa prioridade aqui no Estado? Foi salvar vidas. Muitas pessoas imaginavam que nós poderíamos ter tido aqui no Estado milhares de mortes. E poderíamos ter tido.
graças a Deus e graças ao trabalho da sociedade, do poder público, esse número, que é muito alto, de 182 óbitos, poderia ter sido muito maior. Só da operação de resgate e salvamento foram 89 mil pessoas salvas. 89 mil operações de salvamento. Isso coordenadas pelo governo federal, com a participação do Exército, da Marinha, das Forças Armadas, da Defesa Civil. 89 mil pessoas foram salvas. 15 mil animais foram salvos. Nós chegamos a ter, em um determinado momento, 500 mil pessoas fora de casa, 80 mil pessoas em abrigos. Isso é muito maior do que o Katrina. Um trabalho difícil, um trabalho complexo, mas muitas coisas já foram feitas. Nenhum estado do país nunca recebeu um apoio como o Rio Grande do Sul hoje está recebendo. Nós já disponibilizamos recursos no governo federal na ordem de 90 bilhões de reais para o estado do Rio Grande do Sul. 90 bilhões de reais. Aqui nessa região, que não foi uma região tão diretamente atingida, mas indiretamente também foi, aqui na região, eu trouxe para o ouvido, vou entregar para ele, cada cidade de vocês, cidade por cidade, tem 200 bilhões de reais no governo federal já, de uma forma ou de outra, transferidos aqui para a região. Só para a cidade de Santa Rosa, são 80 milhões de reais que já foram transferidos para a cidade. Cheguei aqui, uma pessoa falou comigo e disse: ontem foi aprovado o meu auxílio de reconstrução. Esses 5.100 o presidente Lula criou, do auxílio de reconstrução, 350 mil famílias já receberam o auxílio de reconstrução. Já receberam o auxílio de reconstrução. Não é que, não, já caiu na conta, tia. Que programa é esse que o nosso governo criou? Uma empresa tira 100 mil emprestado no banco, 100 mil, sai devendo 60, 40 mil é o governo que paga na hora. Esses 60 mil tem 2 anos de carência, 36 meses para pagar com juros zero. Isso nunca existiu no Brasil. Nunca existiu. 40% do governo federal que paga. 2 anos de carência, 36 meses para pagar com juros zero. Atende desde o MEI até a empresa que fatura 4,8 milhões por ano, que é o que a gente chama da faixa do programa. Agora, a partir dessa semana, nós começamos a rodar as linhas do BNDES que atendem também as empresas maiores. Pode ser atendida pelas pequenas, mas que atendem as maiores. No caso de máquinas e equipamentos, tem 2 anos de carência e 5 anos para pagar. Na reconstrução de danos civis, tem 2 anos de carência e 10 anos para pagar. Para o setor da agricultura, Paulo Pimenta falou sobre o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, e o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, para a reconstrução dos pequenos e médios agricultores, onde afirmou que foi publicada na sexta-feira, 19 de julho, a medida provisória número 1244 de 2024, na qual disponibiliza 600 milhões de reais para assegurar as integralizações de cotas no Fundo Garantidor de Operações, para a cobertura dos empréstimos contratados em ambos os programas. Nós lançamos um PRONAF e um PRONAMP para a reconstrução para os pequenos agricultores, para os médios agricultores. Ontem publicamos uma medida provisória colocando 600 milhões no Fundo Garantidor para poder garantir que aquele agricultor, aquela agricultora que está sem acesso ao crédito do banco, ele possa acessar essas linhas. 3 bilhões de reais nós disponibilizamos ontem do PRONAF e do PRONAMP. Paulo Pimenta garantiu que as demandas apresentadas terão os devidos encaminhamentos. Acrescentou que o governo federal vai ampliar a capacidade de apoio ao setor empresarial.
ampliação de políticas para a manutenção dos empregos e outras ações. Mais uma vez, o ministro criticou a propagação de notícias falsas, dizendo que o melhor antídoto contra a desinformação é a verdade. Eu vou levar tudo que vocês fizeram, nós vamos dar encaminhamento, nós vamos ampliar a nossa capacidade de apoio ao setor empresarial, vamos trazer mais políticas para a manutenção dos empregos, isso é fundamental nesse momento. Nós pagamos 73 mil trabalhadores e trabalhadoras que tiveram salário pago pelo governo federal no mês de maio. Nós queremos ampliar bastante isso aí, além de série de outras ações. Vou deixar o relatório completo pelo ouvido. Quando alguém fizer uma pergunta para vocês, entrem no site Brasil Unido pelo Rio Grande. Lá tem centavo por centavo. Cada cidade. Eu trouxe aqui o relatório, vocês podem olhar. O maior antídoto para fake news, para desinformação, é a verdade. Né? E a verdade a gente está colocando à disposição num site oficial que vocês podem pesquisar e lá vocês vão achar tudo que vocês precisam. Logo depois, o ministro participou de uma coletiva de imprensa onde respondeu sobre vários assuntos, entre eles o benefício da reconstrução, uma vez em que em Santa Rosa, devido a irregularidades nos cadastros, o pagamento sofreu atrasos, causando preocupação e apreensão nas famílias realmente beneficiadas. Nós determinamos que as equipes da Defesa Civil viessem pessoalmente em cada uma das cidades, como foi o caso de Santa Rosa, e fizessem essa mancha manualmente, porque o nosso interesse é que todas as famílias recebam. Acredito que a dificuldade que ocorreu no primeiro momento já foi solucionada. Mesmo assim, nós estendemos o prazo até dia 26 para que as prefeituras possam complementar as informações. Quem informa o governo federal, os logradouros que foram atingidos, são os municípios. A fé pública da informação é das prefeituras. E nós vamos concluir esse relatório e, eventualmente, alguém que apresentou o cadastro foi negado, ela vai receber essa informação e terá uma oportunidade ainda de recorrer, mostrando algum dado, né, que de alguma forma demonstre que a casa dela foi alagada, se ela foi vítima de deslizamento ou assim por diante. O Lula quer que todas as famílias que foram atingidas recebam. E a prova disso é que 350 mil famílias já receberam no estado do Rio Grande do Sul e nós queremos pagar para todas as famílias. Agora, precisamos de algum tipo de comprovação que vem do município de que aquela casa foi atingida. Também falou sobre possíveis duplicações de novas rodovias, como, por exemplo, a BR-285, no município de Ijuí. Olha, em primeiro lugar, a travessia urbana de Ijuí é uma obra trabalhada há muito tempo, teve uma participação muito importante da bancada gaúcha. O deputado Elviro Bolgás, deputado Pompeu de Matos coordenaram. A bancada gaúcha colocou recurso para a realização do projeto. E nós temos, né, hoje um projeto do governo federal que é de terceiras pistas. Nós vamos implantar um programa grande no estado do Rio Grande do Sul de ampliação de terceiras pistas. Por quê? São rodovias como a 285 que tem alto tráfego e poucos pontos de ultrapassagem. Com o programa das terceiras pistas, nós vamos tornar essas estradas mais seguras e mais ágeis. Nesse momento não há nenhum projeto de duplicação da 285 em toda a sua extensão. Mas o que eu posso garantir a vocês é que rapidamente nós vamos colocar em execução esse projeto das terceiras pistas. As prevenções futuras com relação às enchentes, o fomento da agricultura na economia com apoio ao agricultor e como o governo federal, juntamente com o estado e municípios, pretendem agir para evitar que atingidos pelas enchentes retornem a residir em locais de risco e em caso de novas ocorrências, como aconteceu em abril e maio deste ano. Bom, eu acho que é importante a gente ter claro que aqueles que não acreditavam
em todo esse debate sobre as mudanças climáticas, sobre as consequências para a natureza, da elevação da temperatura. Eu acho que hoje ninguém mais, né, insiste no negacionismo de não perceber que existe aquilo que a gente chama de um novo normal. O mundo inteiro hoje tem muito mais secas, tem muito mais enchentes, tem muito mais furacão. Por quê? Porque é um desequilíbrio. A natureza foi levada a um processo de desequilíbrio. E nós temos que nos preparar para isso. Mas como que você prepara para isso? Em primeiro lugar, investindo em prevenção, investindo em proteção, investindo em educação ambiental. Se a gente olhar, existem coisas que são elementares, mas boa parte das coisas que aconteceram nas enchentes da região metropolitana, você olhar os bueiros, está um tapado de lixo, né? Muitas vezes o lixo doméstico, quer dizer. Aí tem o problema da prefeitura, mas muitas vezes o próprio cidadão, que não se dá conta de que uma garrafa PET que ele bota na rua vai trancar um bueiro que mais adiante pode trazer uma enchente para dentro da casa dele. Então, educação ambiental, proteção, prevenção, são questões fundamentais que precisam ser incorporadas nessa agenda. A questão dos rios. Não é possível que as pessoas continuem, né, insistindo de que é normal que um rio que há 10, 20, 30 anos atrás era um rio navegável e hoje, muitas vezes, ele é um rio assoreado, um rio que com facilidade ele acaba, muitas vezes, durante o período da seca, inclusive deixando de existir. É comum rios que... Por quê? Por um manejo inadequado, por uma utilização inadequada, a gente vai ter que ter uma outra postura com relação a isso. Então eu acho que esse momento é o momento da gente refletir sobre o que aconteceu, mas é o momento também da gente pensar o que a gente tem que fazer para que uma situação como essa não se repita. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul situações diferentes. Nós temos situações de regiões que foram diretamente atingidas pelas enchentes. Nós temos propriedades que praticamente foram devastadas. Até a terra foi levada embora, né? Mas, indiretamente, toda a atividade econômica, especialmente a atividade agrícola no estado do Rio Grande do Sul, foi atingida. Um setor que já vem cambaleando. No ano passado tivemos mais de 300 municípios no primeiro semestre em estiagem. Então é uma dívida que vem se agravando. Isso se torna ainda mais delicado em função dos altos juros, um tema que o presidente Lula sempre bate, que nós batemos, é o juro excessivo. Isso leva a um processo de endividamento das pessoas e muitas vezes o agricultor, a agricultora trabalha para pagar o banco, essa que é a verdade. Nós estamos olhando para esse assunto com muita atenção. Essa semana veio até o Rio Grande do Sul o ministro Carlos Fávaro e veio também no Rio Grande do Sul o ministro Paulo Teixeira, que é o ministro da Agricultura Familiar. Nós tomamos uma decisão importante lá no início, que foi, até dia 15 de agosto, todas as dívidas do sistema financeiro, de custeio, de investimento dos agricultores e das agricultoras dos municípios que estão em situação de emergência ou calamidade estão suspensas, até dia 15 de agosto. E nós queremos, até o final desse mês, publicarmos uma medida provisória que vai reestruturar toda essa questão do endividamento. Então, quem está devendo no banco tem essa situação. Nós também estamos preparando uma ação específica de apoio às cooperativas. Por quê? A gente observa hoje que cerca de 40% do endividamento dos agricultores e agricultoras do Rio Grande do Sul é para os bancos. 30% é nas cooperativas e 30% é nos privados, cerealistas, vendedores de insumo, vendedores de máquinas. São 3 dívidas. Nós temos que pensar uma estratégia de enfrentamento de cada uma delas. Uma é a dívida bancária, outra é a dívida com as cooperativas e temos ainda a situação que envolve os privados. Os 3 temas estão sendo trabalhados e até dia 30 a gente quer anunciar uma medida provisória de resposta a essa realidade.
Ministro, voltando ainda à questão das enchentes, né, que envolveu não só os municípios, mas o Estado e também a União. Essa questão da enchente que assolou o Estado do Rio Grande do Sul, mas eu me atenho aqui como exemplo a cidade de Santa Rosa. Nossa reportagem percorrendo alguns locais que foram atingidos pela enchente aqui dos rios, as pessoas diziam o seguinte: olha, é a terceira vez que eu sofro uma enchente, mas nunca uma dessa proporção, onde inclusive o Corpo de Bombeiros teve que salvar vidas de pessoas, onde a enchente, quando ocorria, era mais ou menos até a altura da janela e tal, e dessa vez não. O que o governo federal, juntamente com os municípios, juntamente com o Estado, pretende fazer para evitar que essas famílias retornem para esses locais? Porque, como o senhor falou, como o senhor falou aqui agora, a natureza deu sinais. Tá? Deu sinais. A natureza cobrou uma dívida bastante alta, como o senhor disse agora na sua fala. Mas o que fazer para que a natureza possa se manifestar sem que as pessoas tenham os prejuízos que tiveram nessa enchente? Olha, normalmente as pessoas que residem nas regiões mais vulneráveis são as pessoas de menor poder aquisitivo, né? O processo de ocupação, especialmente na região metropolitana, no interior não é diferente, muitas vezes leva as pessoas de menor poder aquisitivo para as áreas mais vulneráveis. O que o presidente Lula decidiu? Criar um programa onde todas as residências, todas as famílias que se enquadram no faixa 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, portanto que tem renda até R$ 4.400, na cidade e no interior, podem acessar um programa de habitação do governo federal e 100% do imóvel vai ser pago pelo governo federal. Quem faz o cadastro são as prefeituras. Quem identifica os imóveis que foram condenados ou que não podem permanecer naquele local são as prefeituras. Isso em zona urbana ou também em zona rural. Tem um programa específico chamado Minha Casa Minha Vida Rural Calamidade. Além disso, nós criamos uma novidade. A novidade foi que aquelas famílias entre R$ 4.400 e R$ 8.000, que é o chamado Minha Casa Minha Vida faixa 3, nós vamos fazer algo inédito. Nós vamos pagar a entrada dos financiamentos do Fundo de Garantia. Então, se uma família que foi atingida numa área de alagamento, numa área de risco, se ela recebe até R$ 4.400, ela vai ter 100% do imóvel custeado pelo governo federal. Se ela tem uma situação melhor, ela vai poder acessar o financiamento pelo Fundo de Garantia e nós vamos pagar R$ 40 mil, por exemplo, se a casa custa R$ 400 mil. Isso é inédito, né? E é um programa do governo federal de apoio à reconstrução das casas que foram atingidas pela enchente. Olha, infelizmente esse é um debate hoje que o mundo inteiro está fazendo, né? Quer dizer, a fake news, a produção industrial da mentira disseminada pelas redes sociais, ela acabou se tornando quase que uma epidemia contra a democracia, né? E vocês têm um papel muito importante, por quê? Porque a imprensa, ela é a antítese da fake news. Porque a imprensa, ela tem a obrigação, né, de trazer a informação e a pessoa sabe de onde é que ela veio aquela informação. Então, se uma rádio, né, se um portal, um jornal divulga uma mentira, a pessoa sabe que ela pode ir lá: olha, meu amigo, vocês divulgaram uma coisa que é uma mentira. Agora, uma informação que chega pelo WhatsApp, que ninguém sabe quem é que fez, um áudio, e quem é que tu cobra a verdade daquela informação? Então, eu acho que todos nós temos que ter uma preocupação. O governo quer avançar, inclusive, na regulação das redes, mas eu digo para as pessoas sempre: procurem a informação em fonte confiável, né? E a imprensa, ela ganhou muita relevância nesse sentido, porque a imprensa tem endereço. Quando uma rádio divulga uma informação, ela sabe que pode ser responsabilizada caso aquela informação não seja verdadeira. E, sinceramente, se eu fosse gastar o meu tempo para responder tanta fake news, eu não conseguiria ter feito nada durante esse período, porque foi uma avalanche. Então, eu preferi dedicar meu tempo para ajudar a salvar vidas, salvar empregos, salvar aquilo que é de melhor que o povo gaúcho espera de nós nesse momento. Muito obrigado. Pessoal. E ajudem a mobilização para nós aprovarmos na Câmara, que ainda não conseguimos aprovar, a lei que regulamenta as fake news. Nós não conseguimos aprovar. Ajudem nessa mobilização para evitar mentiras. Obrigado, pessoal.